Olá, amigos, olá, amigas, olá a todos que acompanham aqui o nosso programa No Clima, trazendo sempre notícias, informações, utilidade pública e, claro, entrevistas, né? Tudo sempre muito interessante aqui para você que nos acompanha. Acesse aí o meu canal do YouTube, né, André Bom Tempo, e veja aí as novidades, além das outras entrevistas que ficam devidamente aí gravadas. Uma sugestão: acompanhe a entrevista com o Rochinha, presidente da SAB Campo dos Alemães, aqui de São José dos Campos, dando alguns destaques, falando um pouco sobre as suas perspectivas para o ano de 2021, aqui na nossa querida São José dos Campos. E hoje o papo é com o doutor médico neurocirurgião Salacier Mansur, falando um pouco da sua experiência, sua trajetória e, claro, tirando muitas dúvidas, respondendo diversas questões com relação à sua área da neurocirurgia, como em relação à dor nas costas, questões cerebrais, questões da nossa coluna cervical, da nossa coluna lombar, alguns assuntos correlacionados e, claro, também falar aí sobre a Covid-19, né? E alguns boatos, algumas questões que estão sendo de fato recorrentes nos nossos WhatsApps e Facebooks da vida. Então, conto com você aqui na minha companhia no nosso programa No Clima. Mas antes aí da devida entrevista, né, falar um pouco aqui também que o Instituto Butantan entregou mais 900 mil doses da Coronavac após nova liberação da Anvisa. Com a da nova leva, né, da vacina, 200 mil doses foram entregues na sexta-feira para a Secretaria da Saúde de São Paulo e outras 700 mil para o governo federal. Outras 3 milhões e 200 mil doses vão passar por inspeção no Instituto antes de serem distribuídas. O governo de São Paulo diz que vai distribuir novas doses aos municípios na próxima semana, mas não informou a data exata. São José dos Campos recebeu 11 mil doses, né? Que, como é de se imaginar, já estão aí devidamente acabando, né? Mas claro que ainda receberemos mais um pouco e agora aguardamos, evidentemente, a devida capacidade de produção, a devida distribuição nos conformes, afinal estamos falando de um país com mais de 200 milhões de habitantes e grande parte dessa população precisa ser devidamente vacinada. Eu vou tomar todos os devidos cuidados, né? Porque sei que estarei, evidentemente, mais na frente. Não vou nem de longe ser um dos primeiros a serem vacinados e recomendo, evidentemente, que meus amigos, meus colegas façam o mesmo, se preservando, se cuidando, porque se Deus quiser e toda a ciência, toda a capacidade científica e técnica permitir, nós teremos sim a vacina, né, ao longo do ano aí distribuída para todos, mas claro que precisamos de todo esse arcabouço, né, de toda essa logística funcionando direitinho. E Larry King, né, grande jornalista aí, uma das lendas, né, da televisão estadunidense, faleceu aos 87 anos. Ele também vítima da Covid-19, né, que entrevistou centenas e centenas de celebridades, presidentes, ex-presidentes, além, é claro, de pessoas comuns aí, pessoas do dia a dia. E ele um fenômeno, né, da televisão, do rádio. Não conheço, diga-se de passagem, muita coisa com relação a textos, né, que ele tenha escrito, mas como apresentador de programas de talk show, programas televisivos e principalmente no rádio, né, onde ele muito se destacou, foi aí um fenômeno que precisamos devidamente valorizar. E claro, um dos ícones do jornalismo mundial. Então, nossa devida homenagem no programa de hoje ao grande Larry King.
Infelizmente, mais uma lenda, né, do jornalismo mundial falecido aí por conta dessa trágica doença. Uma doença que tem levado tantas pessoas, seja em sua maioria as pessoas comuns, né, como se costuma dizer, e também celebridades que infelizmente não resistiram aos males provocados pelo Covid-19. Então, sem mais delongas, né, passando aqui o bastão para a entrevista seguir com o Dr. Salassier Mansur, falando um pouco sobre a sua experiência na área da neurocirurgia. Muito bem, ouvintes, amigos aqui que acompanham o nosso programa No Clima, ouvir aqui a palavra de um médico, né? Como sempre recebemos alguns especialistas, algumas pessoas para darem dicas, orientações aí para todos vocês. E recebo aqui o Dr. Salassier Mansur, falar um pouco aí sobre neurocirurgia, a especialidade médica dele, né? Entre outras coisas. Ele que é neurocirurgião, especialista aí na área e também grande estudioso do assunto, né? Dr. Salassier, bom recebê-lo aqui. E a nossa primeira pergunta, né? O que o levou a ser neurocirurgião? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença no programa e falar um pouco sobre a especialidade, sobre a nossa especialidade, né? Vamos lá. A primeira resposta em relação ao que levou a ser neurocirurgião foi realmente a paixão pela neurologia, pela neurocirurgia durante a minha graduação. Eu tive a oportunidade de conhecer a especialidade no 4º ano da faculdade e desde então eu me apaixonei e segui aí a especialidade, né? A carreira, né? Já pensava em ser neurocirurgião antes de começar a medicina ou foi enquanto estudava mesmo? Não tinha, realmente eu tinha desde pequeno a intenção de ser médico, mas a especialidade na qual eu seguiria não tinha ideia, né? Essa paixão foi desenvolvida ao longo do curso de medicina, a partir do momento que eu fui apresentado essa especialidade e eu tive certeza realmente era o que eu queria fazer. Perfeito. Doutor Salassier, e quais os problemas de saúde, né, mais comuns na área que o senhor atua, que o senhor estuda? Hoje em dia, os principais motivos de consulta médica são cefaleia, né, que aí é a especialidade de neurologia em si que trata, né, e os problemas da coluna vertebral como um todo, dor na coluna lombar, na coluna cervical. Então, são as duas principais causas hoje de consulta médica, a cefaleia e dor na coluna lombar, né? Na coluna vertebral como um todo, né? A cefaleia, para quem desconhece, ela é uma espécie de dor de cabeça? O que seria exatamente? Exatamente, a cefaleia é a famigerada dor de cabeça, né? Existem vários tipos de dor de cabeça, né? As principais causas são a famosa cefaleia tensional e a enxaqueca, né? Mas isso deve ser avaliado pelo profissional. Existem doenças também que podem vir a causar dor de cabeça, doenças cirúrgicas como tumor cerebral, aneurisma, né, entre outras causas, né? Mas a principal causa de dor de cabeça são as cefaleias tensionais e as enxaquecas. Enxaqueca também é outro mal aí, vamos dizer, do século, né? Tem sido bastante questionado também. E existe também determinados tipos de enxaqueca, né? Até aquele que a pessoa tem e não sabe que tem, né? Exatamente, existem vários tipos de enxaqueca, né? E a enxaqueca,
as enxaquecas são classificadas de acordo com sintomas, sinais, sintomas, né? E o profissional realmente que lidar com este problema é o neurologista, né? Então, a enxaqueca deve ser avaliada, diagnosticada, porque cada tipo de enxaqueca tem o seu tratamento específico. O caso, algumas delas você precisa ter exames mais aprofundados ou aquele exame, digamos, mais observacional, assim já é possível o médico detectar o problema? Na maioria das vezes, o diagnóstico é um diagnóstico clínico, que a gente chama, né? Que é uma anamnese, que é a conversa com o paciente, a gente colher a história do paciente, o exame físico, né? E muitas vezes a gente também precisa lançar mão de exames de imagem para excluir outras doenças, né? Como essas que eu acabei de falar, como tumor cerebral, aneurisma, enfim. Mas na maioria das vezes a gente consegue chegar a um diagnóstico através da anamnese e o exame clínico, o exame físico, né? Mas quase sempre é necessária a realização de exames de imagem. Para a turma aí que gosta de atividades físicas, né, os atletas em geral, no caso, você como médico ou mesmo seus colegas, que tipos de lesões, né, mais comumente vocês veem aparecer? As lesões geralmente são lesões por atividade física, são lesões de trauma, né? Lesões por rupturas de ligamento, ruptura do disco vertebral, né? Geralmente são as principais causas de lesões da coluna vertebral, fratura de corpo vertebral, né? Então, mas isso normalmente é causado por movimentos errados, inadequados, né? Movimentos bruscos, né? Esses são os principais fatores relacionados a lesões da coluna vertebral. Esse um caso que chamou bastante a atenção, né? Ficou até famoso e muito triste para o Brasil, foi aquele acidente, entre aspas, né, envolvendo o jogador Neymar em plena partida pela Copa. Aquele caso é um neurocirurgião mesmo que atendeu no caso, ou ali envolvia outra especialidade? Não, ali você está falando da lesão que ele teve no pé, não? Nas costas, a falta grave, né? A última lesão, sim. Normalmente, assim, quem trata de lesões da coluna vertebral pode ser, geralmente é o neurocirurgião ou o ortopedista especialista em coluna, né? Qualquer um dos dois profissionais é qualificado para tratar os problemas da coluna vertebral. E o que a medicina, né, com toda a tecnologia, toda a inovação, oferece hoje, de forma geral, como opção de tratamento? Olha, na maioria das vezes, os problemas da coluna são problemas que se resolvem de uma forma clínica, né? O que seria isso? São através de medicamentos, fisioterapias, uma medida de fortalecimento da musculatura paravertebral, a musculatura do core. Então, todas essas medidas são medidas que são capazes de melhorar cerca de 90% dos problemas da coluna vertebral sem necessidade de algum tipo de tratamento cirúrgico. No caso, em números, em pesquisas ou mesmo empiricamente, é mais comum problemas na coluna em homens ou mulheres, doutor? É mais frequente problemas na região da coluna em pessoas do sexo masculino. Por quê? Porque geralmente são pessoas que estão envolvidas com atividades laborativas que exerçam mais esforço físico, então tem uma relação direta com isso aí também. Aumenta o processo degenerativo, excesso de peso, falta de atividade física, então são todos fatores que contribuem para que os problemas, as patologias da coluna vertebral sejam mais frequentes na população do sexo masculino. Pessoas que
como você disse, né, vivem uma vida parada, sedentária, há uma tendência então de problemas na coluna virem a atacar mais forte. Exatamente, já está comprovado através de vários estudos hoje que o hábito de vida que a pessoa tem, a atividade física, tudo contribui para problemas da coluna vertebral. Por quê? Porque a coluna ela é um eixo central do corpo da gente. Então a gente precisa ter uma integridade de todas as estruturas que sustentam a coluna vertebral, que são ligamentos, articulações, musculatura, e todos esses elementos são fortalecidos, desenvolvidos através da atividade física. Então, se a gente não realiza uma atividade física regularmente, todos esses elementos vão ficar enfraquecidos, contribuindo para que o peso, o excesso de peso, seja distribuído integralmente na coluna vertebral, favorecendo o processo de degeneração e, consequentemente, dor, lesão ligamentar, hérnias de disco, enfim, problemas da coluna como um todo. Existe a atividade física ideal ou o ideal é fazer atividade física qualquer que seja? Não existe uma atividade física ideal, mas o importante é a gente fazer uma atividade física visando fortalecer essa musculatura que a gente chama core, musculatura do core, que são os estabilizadores da coluna, né? Então a musculatura do core está relacionada com a musculatura da região abdominal, região da pelve, do quadril e da região lombar. Então é importante a gente fazer todo um fortalecimento dessa região para estabilizar a coluna e evitar o desenvolvimento de lesões nessa região. Tem sido comum, Dr. Salassi, crianças ou mesmo adolescentes, tem sido comum um aumento no número de casos com problemas de coluna? Problemas da coluna em crianças não é tão frequente assim. Geralmente, a maioria dos casos de problemas são decorrentes de trauma, conforme eu falei. São movimentos bruscos, ou é uma pancada, uma batida, algo desse tipo. Mas os problemas da coluna decorrente de processos degenerativos não ocorrem em criança. Normalmente tem relação com trauma, né? Em eventos pontuais, na maioria das vezes, né? Claro que existem alguns casos, né, que a criança já nasce com uma predisposição e pode vir a desenvolver as famosas escolioses, né, que são curvaturas inadequadas, erradas da coluna vertebral, e aí pode vir a causar dor também. Falando em dor, né, acho que todo mundo deve conhecer alguém, ou então a própria pessoa deve ter algum problema aí que envolva o famoso nervo ciático, né? Ele tem alguma ligação direta com problema na coluna, ou mesmo com o cérebro, né, diretamente, ou ele é uma coisa mais localizada mesmo? O nervo ciático é o seguinte: a coluna vertebral da gente ela é formada por 33 ossos e 31 nervos, né? É fácil a gente entender, é só a gente imaginar que a coluna vertebral, né, o osso, né, é como se fosse um tronco de uma árvore, e os nervos espinhais como se fossem os galhos, né? Cada galho vai para alguma região específica, vai para um braço, outra vai para a perna, né? Os nervos que vão para a perna, né, geralmente eles se unem, né, e formam o famoso nervo ciático, o nervo esquiático, né, que são causas frequentes de dor no membro inferior, né. Geralmente tem relação direta com problemas do disco vertebral ou de osteófitos, esporões ósseos. Tudo isso pode vir a causar dor por compressão do nervo espinhal. O que pode ser feito para aliviar, né, ou mesmo acabar com problemas, com dores do nervo ciático? A primeira coisa é procurar um profissional qualificado
para avaliar a situação, a causa da dor do nervo ciático, né? De acordo com cada causa, existe um tratamento específico. Digamos, por exemplo, que o paciente tem uma hérnia de disco. Normalmente, 80%, 90% das vezes, a gente consegue controlar através de medidas clínicas, com medicamentos, com fisioterapia, reabilitação. Os casos refratários ao tratamento clínico, a gente pode lançar mão de medidas de infiltração, de analgésicos, anti-inflamatórios próximos ao nervo, para ajudar a melhorar essa dor. Agora, os casos que a gente não consegue melhorar dessa forma, inevitavelmente vão precisar de cirurgia. Estou aqui conversando com o Dr. Salassier Mansur, neurocirurgião, e vale a pena também questionar, doutor, nesse momento de pandemia, né, que estamos vivendo, existe algum estudo, alguma indicação de que alguma relação entre a Covid-19 com problemas na coluna? Na verdade, diretamente relacionado, não tem uma relação direta entre a Covid e problemas relacionados na coluna vertebral, mas sim o hábito de vida que nós desenvolvemos nesse período de enclausuramento. O que acontece? Hoje em dia, a maioria das pessoas tendem a ficar mais em casa, uma alimentação mais irregular, mais inadequada, com ganho de peso e, consequentemente, o excesso de peso, a falta de atividade física, tem contribuído para o aumento considerável nas patologias da coluna vertebral. É mais uma questão comportamental, então. Exatamente, uma questão comportamental, exatamente. Indo aí para o nosso encerramento, né, doutor? E aproveitando essa questão agora da Covid-19, né, e da pandemia, ainda tem, né, mas ficou muito famoso aí até ano passado por conta de mensagens de WhatsApp, essa polêmica com relação ao termômetro a laser, né? Agora muitos estabelecimentos estão aplicando, fazendo a testagem, a verificação no pulso, né, e não na testa, porque se espalhou aquela história que poderia atingir a cervical ou criar qualquer problema dessa natureza. O senhor, como neurocirurgião, isso faz sentido? Não, na verdade não tem ainda estudos comprovando esse relato, né? Isso é um mito, né? Que a simples medição da temperatura pode vir a levar formação de tumor cerebral ou até patologias da coluna cervical. Na verdade, ainda não há estudos comprovando isso. Tem alguma... vocês, né, enquanto médicos, ou a sociedade médica tem, pelo menos, tentado fazer alguma espécie de, digamos, combate a esse tipo de fake news? Porque os lugares acabaram adotando, né, essa prática de medir no pulso até para não criar constrangimento, digamos assim, né? Exatamente. Existem hoje as sociedades, né, médicas, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, Sociedade Brasileira de Coluna, né, de Patologias da Coluna Vertebral. Todas essas sociedades frequentemente emitem notas a respeito de determinadas situações, fake news relacionadas a cada problema que competem à especialidade. Então, isso com frequência a gente realmente emite notas em relação a isso aí. Tá? Então, orientações em relação a determinadas patologias, determinados mitos, né, que hoje é levantada toda hora na mídia, né, são as famosas fake news. Se a pessoa realmente quiser saber a veracidade disso, ela pode pesquisar isso através das sociedades, né, sociedades específicas da área, né. Então, assim, hoje há orientações em relação a isso.
Perfeitamente. Tá aí então, doutor Salacier Mansur, tirando as nossas dúvidas, né? Novamente aqui agradecendo. Esperamos futuramente novos contatos, né? Tirando as dúvidas aí das pessoas. E, doutor Salacier, o senhor tem escritório, consultório, atende diretamente em algum local? Temos sim. Nós atendemos na rua Cubatão 408, né, na Vila Mariana, lá é o consultório da gente. Atendemos todos os convênios e particular também. Estamos à disposição para qualquer paciente que tenha alguma dúvida, né, em relação a problemas neurocirúrgicos ou problemas relacionados à coluna vertebral. Estamos à disposição, atendemos de segunda a sábado, né, e me coloco à disposição aí. Perfeitamente. Novamente agradeço aí pela sua participação, doutor Salacier, e ficamos por aqui, né? Muito obrigado. Eu que gostaria de agradecer para falar um pouco de um tema tão relevante aí hoje Com certeza. Na sociedade. Muito obrigado aí pela oportunidade de falar um pouco sobre isso. Nós que agradecemos. Tá aí então o papo com o Dr. Salacier Mansur. Agradeço imensamente pelas suas palavras, suas explicações e tá aí dado o devido recado, né? Precisando consultar, precisando ir atrás, né? Tirar as devidas dúvidas. Você que é morador aqui de São José, Vale do Paraíba, ou mesmo aqueles que estão me escutando aí na Grande São Paulo. E bom dia aqui para a galera da nossa produção. Também um bom dia para o meu colega Guilherme Soares, que me acompanha no nosso projeto paralelo Mesa de Debates. Aliás, assista aí, quem puder, a minha entrevista com o Dr. Lucas Almeida, né, advogado, falando aí sobre os direitos humanos e correlacionando com muitas questões referentes ao atual momento do governo Bolsonaro. Vai ser, quem assistir com certeza não vai se arrepender. Agradeço todos que estiveram nos acompanhando. Um ótimo dia e uma ótima semana para todos vocês. Beijos no coração e eu vou me despedindo aqui.